Uhum. Hare Krishna. Acho que foi, né? Entrou? Vamos lá então. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jannava Baba Gopi Jannava Baba Giridharadhari Gopi Jannava Baba Giridharadhari Yasodhanandana Vaja Janarandana Yasodhanandana Vaja Janarandana Yamuna Tira Yanachari Yamuna Tira Yanachari Jayo Rama Madhava Kunja Bihari Jayo Rama Madhava Kunja Bihari Gopi Jannava Baba Giridharadhari Gopi Jannava Baba Giridharadhari Yasodhanandana Vajanjanarandana Yasodhanandana Vajanjanarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada
Prabhupada, 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 Gaudamanandi, Hari 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 Bol, Shrimad Bhagavatam Mahagrantha Ki, Srila Prabhupada Patipapavam Ki Jai, Gaur Premanandi, Hari 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 Bol. Todas as glórias aos devotos e devotas reunidos, todas as glórias, devotos e devotas reunidos, todas as glórias aos devotos reunidos, todas as glórias são para Shri Shiguru e Shiguranga. Haribo. Bom dia a todos e a todas. Nós temos aqui já algumas pessoas entrando. Estamos aqui transmitindo ao vivo, tanto no Facebook da ISCOM Rio de Janeiro, quanto no Instagram da ISCOM Rio de Janeiro, para fazer nossa transmissão diária do Srimad Bhagavatam, que é chamado Purana Imaculado, né? O Bhagavata Purana, dos 18 Puranas, é aquele que trata diretamente de Krishna, a personalidade de Deus, e é uma literatura suplementar à Bhagavad Gita. O que está na Bhagavad Gita, de forma resumida, é descrito de maneira detalhada no Srimad Bhagavatam, através da narração também de vários passatempos, tanto de devotos puros de Krishna, quanto da personalidade de Deus, Krishna. E aí, durante esses passatempos, existem muitas orações, existem muitos ensinamentos que são transmitidos simultaneamente com esses passatempos, né? E nós estamos lendo o canto 3, né? O Srimad Bhagavatam tem 12 cantos, são 18 volumes ao todo, né? E estamos agora no canto 3, capítulo 3. Quem não tiver o Srimad Bhagavatam, o livro, pode entrar no Google e botar lá Veda Base, né? Srimad Bhagavatam, em português, né? Porque também tem inglês, tem várias línguas. Aí tem lá um globinho, coloca português, Srimad Bhagavatam, e aí vai no canto 3, capítulo 3, e o verso é o número 19. O capítulo se chama Os Passatempos do Senhor Fora de Vrindavana. Está sendo dado um resumo, né? Aqui Uddhava, que é um associado íntimo de Krishna, que era inclusive conselheiro de Krishna, né? Ele está fazendo um resumão das atividades de Krishna aqui nesse mundo, né? Primeiro, no capítulo anterior, ele descreveu algumas atividades de Krishna ainda em Vrindavana, quando ele era um vaqueirinho, né? Porém, como nós sabemos, Krishna veio de uma família real, né? Ele é filho de Vasudeva e Devaki, que eram kshatriyas, mas ele foi criado dentre os vaqueiros, né? Ele foi transferido, né, para poder, porque Kamsa queria matá-lo, né? Kamsa, que era o tio dele, era o irmão da sua mãe, ele era demoníaco, e ele ouviu uma profecia de que Krishna seria morto, aliás, de que Kamsa seria morto por Krishna, né? Krishna jamais é morto, né? Então, Kamsa seria morto por Krishna, o 8º filho de Devaki. Então, Kamsa quis matar Devaki nessa ocasião, né, com medo de ser morto pelo filho dela, mas aí Vasudeva convenceu ele para não matá-la, que quem mataria seria o filho dele. E ele então teve que fazer uma promessa assim, muito complicada, de que cada filho que nascesse dela, ele daria para Kamsa, para que Kamsa então fizesse o que quisesse com esse filho. Quer dizer, para salvar a vida da sua esposa, ele teve que fazer essa promessa, e ainda assim, ele foi ainda assim aprisionado. Kamsa aprisionou sua própria irmã, junto com seu cunhado, né? E aí então, cada filho que ia nascendo, o Vasudeva tinha que cumprir a sua palavra e dava esse filho para Kamsa, e Kamsa
foi matando um filho após o outro, até quando chegou no 8º filho, que era Krishna. Nesse momento, Vasudeva levou Krishna para Vrindavana, para Gokula, né, mais especificamente, e em Gokula era uma comunidade assim, de Vaixas, né, de agricultores, agropecuária, e Krishna ficou ali na sua infância, né, protegido da ira de Kamsa, né? Então, esses passatempos em Vrindavana são muito maravilhosos. Na verdade, é dito que Krishna nunca deixa Vrindavana, porque ali ele exibe os passatempos mais íntimos que são exibidos em Goloka Vrindavana, que é o planeta mais elevado do mundo espiritual, né? Onde eles têm relacionamentos íntimos de amizade, de fraternidade, né? Com os vaqueiros mais velhos, seu pai e sua mãe, né? Ele age como filho, né? De seus devotos, e de amor conjugal com as gopis. Já que nesse outro capítulo, capítulo 3, é quando Krishna sai de Vrindavana. Quer dizer, na verdade ele nunca sai. Quem sai, como eu já expliquei em outra aula, é a expansão de Krishna, que sai de Vrindavana. É o Vasudeva Krishna, que sai de Vrindavana, mas o Krishna original sempre fica lá em Vrindavana, que é assim a sua forma original em Goloka Vrindavana, né? E esse Vasudeva Krishna, ele vai então cumprir a meta dos avataras de Krishna, que é sempre proteger os devotos, proteger os piedosos e aniquilar os malfeitores, né? Pessoas que não seguem o Dharma, restabelecer o Dharma, né? Quando o Dharma, que são as leis divinas para a humanidade, né? Para a sociedade humana, estão sendo burlados, sendo corrompidos. Então Krishna aparece para restabelecer esse Dharma, né? Então ele vai cumprir essa missão como esse Krishna. Então ele mata Kamsa, esse tio demoníaco, ele liberta seus pais da cadeia, da prisão, né? E depois ele estabelece, né? Tem a batalha de Kurukshetra, e antes disso ele estabelece o Gracena, que era o rei, que era irmão de Kamsa, que Kamsa aprisionou também para poder assumir o trono. Estabelece o Gracena no reino de Mathura e vai para Dwarka, onde então ele constrói uma cidade maravilhosa, né? E ele se torna o rei de Dwarka, né? E ele aí tem outros passatempos muito transcendentais, onde ele se casa com 16.108 rainhas, né? É inconcebível para nós, né, esse número, né? E aqui Uddhava está descrevendo brevemente esses passatempos, né? Onde Krishna casa com todas essas rainhas, e como aconteceu isso, de ele ter tantas rainhas e tantos palácios, né? E assim se expandir em 16.108, e em cada rainha agir de uma forma diferente, né? Então, é isso que está sendo narrado aqui, né? E vamos então, antes de ler esse verso, entoar o mantra, né, para a glorificação do Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitarmos o Srimad Bhagavatam, que é o nosso verdadeiro meio de conquista, oferecemos nossas respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, a Sila Vyasadeva, o autor, e Sila Prabhupada, o propagador. Jai Sila Prabhupada. Idam Bhagavatam Nama
Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nisayasya Lokasya Danyam Swastayanam Mahat. Srimad Bhagavatam, encarnação literária de Krishna. Ele foi compilado por Srila Vyasadeva, que é a encarnação de Krishna. Ele destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem-sucedido, todo bem-aventurado. Krishna Swadama Pagate Dharma Gyana Divisaha Kalonasa Drishanesha Puranarko Dunoditaha. Srimad Bhagavatam, ele é tão brilhante quanto o sol. Ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, juntamente com Dharma, que são os princípios eternos da religião, né, como Jnana, conhecimento, e todas aquelas pessoas que perderam sua visão, somos nós, né, devido à densa escuridão dessa era de Kali, obterão luz com esse Purana, assim como se vê uma luz no final do túnel, né? Então esse sol brilhante do Bhagavatam é comparado a essa luz, né, que vai nos guiar nesse caminho, né, espiritual, mesmo na Kali Yuga, né? Então vamos lá então, ler o verso 19. Bhagavan Abhivishwatma Loka Veda Pathanugaha Kaman Shishe Vidvarvatyam Asakta Sankyam Astitaham. Tradução da palavra: Bhagavan, a personalidade de Deus, Api também, Vishwa Atma, a super-alma do universo, Loka, costumeiros, Veda, princípios védicos, Patanugaha, seguidor do caminho, Kaman, as necessidades da vida, Sisheve, gozava, Dwarvatyam, na cidade do Arca, Asakta, sem estar apegado, Sankyam, conhecimento na filosofia Sankhya, Astitaha, estando situado. Tradução e significado dados por Sri Graça, Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, Haribo. Então, simultaneamente, a personalidade de Deus, Krishna, gozava a vida na cidade do Arca, estritamente de acordo com os costumes sociais védicos. Ele estava numa situação de desapego e conhecimento, como enuncia o sistema Sankhya de filosofia. Eu vou repetir. Simultaneamente, a personalidade de Deus gozava a vida na cidade do Arca, estritamente de acordo com os costumes sociais védicos. Ele estava numa situação de desapego e conhecimento, como enuncia o sistema Sankhya de filosofia, né? Jnana Vairagya, né? Jnana Vairagya significa conhecimento e desapego. São duas coisas concomitantes, né? Quando a pessoa cultiva esse conhecimento espiritual, ela automaticamente vai desenvolvendo esse desapego, né? E Krishna estava situado, embora Krishna descreveu aqui que ele casou com tantas esposas, ele não estava apegado, ele estava nem um pouco apegado, e ele cumpria, né, o seu dever, o seu dharma como esposo, assim como ele cumpriu o seu dharma como rei, assim como ele cumpriu o seu dharma como filho, assim como ele cumpriu o seu dharma em todas as situações que ele se colocou, né, ele agia aparentemente como um ser humano, mas para dar o exemplo, né, ele seguia todos os costumes sociais e às vezes também ele burlava intencionalmente, como por exemplo a passatempo da colina de Govardhana. Era costume social fazer um jagya, um sacrifício, né, um ritual para o senhor Indra, né? Isso já era uma tradição que já vinha, um costume social que já vinha acontecendo há muitas gerações, né? E ele conseguiu mudar isso
convencer o seu pai, Nanda Maharaj, e os demais vaqueiros a redirecionar essa cerimônia para Govardhana, para a colina de Govardhana. Isso enfureceu muito Indra, né? Que mandou assim torrente de chuva, né? Assim, como uma reação, né? Para destruir, inundar Vrindavana, né? Então, isso é passatempo. Quando ele faz esses passatempos, né? Aí nesse momento ele quebra o costume social, né? E também tem um passatempo que foi narrado uns versos atrás, que ele fugiu da batalha, né? Então, como ele era um kshatriya, como pode um kshatriya fugir da batalha, né? Por isso que ele é chamado Krishna Ranchor, né? Ele poderia muito bem ter matado o demônio, né? Kalayavana, né? Mas alguns desses demônios não tinham mérito suficiente para serem mortos por Krishna, né? A pessoa, para ser morto diretamente por Krishna, tem que ser uma pessoa tem que ter muito mérito, né? Assim como Hiranyakashipu, Hiranyaksha, eles eram devotos no mundo espiritual, né? Que foram amaldiçoados. Então, na verdade, eles eram devotos que estavam fazendo o papel de demônio, né? E aí foram abençoados de serem mortos direto por Krishna e alcançarem a liberação. Mas esse Kalayavana não tinha esse mérito. Então, quando esses demônios não tinham esse mérito, Krishna fazia com que seus associados, seus devotos, fizessem o trabalho, né? Então, na hora que esse Kalayavana foi perseguir Krishna, ele, em vez de lutar com Kalayavana, ele saiu correndo. E aí Kalayavana foi atrás dele, achando que ele estava com medo, né? Aí ele entrou numa caverna. Nessa caverna tinha um grande devoto chamado Mutyukunda, que tinha recebido uma bênção dos semideuses, porque tinha ajudado os semideuses a vencer os asuras. E a bênção era que ele ia descansar por muitos e muitos anos. E se alguém acordasse ele, na hora que ele abrisse os olhos, essa pessoa ia ser fulminada. E aí o que aconteceu foi isso, né? Krishna entrou na caverna, se escondeu lá dentro, e aí o Mutyukunda estava deitado ali dormindo, e no escuro o Kalayavana pensou que fosse Krishna que estava ali deitado, começou a chutar, né? Começou a chutar Mutyukunda: vai, seu covarde, levante para lutar, está se escondendo aqui. Daí ele acordou o Mutyukunda. Quando o Mutyukunda olhou para ele, ele virou cinzas, foi fulminado, né? Então, nesse momento, Krishna quebra, né, as regras védicas, né? Como pode um kshatriya fugir da batalha, mas é tudo para que executasse seus passatempos, né? Então é isso. Vou ver quem está aqui, antes de ler o significado, vou ver quem está aqui. Temos aqui o meu querido Sanatana Dharma. Jai Sanatana Dharma, Hare Krishna. É o Sanatana Dharma, vulgo Padre Sérgio. Não é o Padre Sérgio vulgo Sanatana Dharma, é o Sanatana Dharma vulgo Padre Sérgio. Ou seja, Sanatana Dharma é o Monsenhor, né? Monsenhor Sérgio Pacheco, está dando a honra aqui de estar assistindo a nossa live. E o nome dele, exatamente, Sanatana Dharma, é exatamente sobre o assunto do que estamos falando hoje, né? Que Krishna seguia o Sanatana Dharma, que Krishna seguia o Dharma para dar o exemplo, né? Temos também o nosso querido Marcelo Magalhães, que não deixará de fazer a sua pergunta no final da aula, é o perguntador oficial. Sundarang, quanto tempo eu não te vejo, Sundarang? Desde ontem de noite que eu não te vejo, muito tempo. Haribo, Jai. E temos também aqui o Marcos Hanuman. Isso, Marcos, Krishna Ranchor. Tem até um devoto argentino que mora lá em Curitiba, que chama-se Prabhu Ranchor, né? Quer dizer, Krishna que fugiu da batalha, né? Krishna fugitivo, né? Chama-se Ranchor, né? Vamos ver aqui também no Instagram. Nós temos aqui algumas pessoas que entraram no Instagram. Temos são os nomes diferentes, né? Alguns não dá para saber quem é, né? Luísa 5189, né?
Aí tem o Dani Coutinho 1. Aí tem a Flávia Christoph. Aí tem Jair Caviccioli, Hare Krishna, Flávio Oliveira, Nabil Nam, Carla Nashira, Mantra Chaitanya. Até que enfim veio alguém conhecido, né? Mantra Chaitanya é conhecido. Bhakta Márcio Claro, também é conhecido. Kanchan Deepak, esse é indiano. Rodrigo Machado Dias, Fernanda Maquesgo, Renata Martin, né? Bastante gente, né? Wellen, tem um monte de gente, mas assistindo só tem 4. Eles são os internautas, né? Entra, dá uma olhadinha e depois sai, né? Só fica assistindo uns 4, 5, né? Aí tem Pedro Neto. Temos aqui o Aline Gaia. Muito bem. Ok, gente. Então vamos ler aqui o significado de Srila Prabhupada, né? Vamos lá então. Srila Prabhupada que diz: enquanto Maharaja Yudhishthira era o imperador da terra, o Senhor Sri Krishna era o rei de Dwarka e era conhecido como Dwarkadisha. Inclusive, meu filho tem o nome Dwarkanata, o Senhor de Dwarka, né? Lá em Dwarka eles adoram a deidade Rukmini Dwarkadish. Também em Los Angeles tem essa deidade, né? Rukmini Dwarkadish, que a Rukmini era a principal rainha de Krishna. Então, no templo da ISKCON de Los Angeles, é adorada a deidade Rukmini Dwarkadish. E também em Dwarka, né, que fica no noroeste da Índia, extremo noroeste, na beira do mar, né? Ali também se adora, tem um templo onde se adora Rukmini Dwarkadish, né? Bom, então quer dizer, Krishna instalou Yudhishthira no trono, depois da batalha de Kurukshetra, que os Pandavas venceram, né? Os irmãos os Pandavas ajudaram Yudhishthira a estabelecer o seu império, né? No mundo inteiro, né? Os demais reis todos eram subalternos a Maharaj Yudhishthira, e Krishna foi para Dwarka, tornou-se rei em Dwarka e também era subalterno a Yudhishthira. Não é porque Krishna era próprio Deus que ele não se tornou subalterno ao seu devoto Yudhishthira. Não, ele também se tornou um rei subalterno a Maharaj Yudhishthira, né? Assim como outros reis subordinados, né? Então, Krishna agiu como outro rei qualquer de outros reinos que eram subordinados a Maharaj Yudhishthira. Ele estava sob o regime de Maharaj Yudhishthira. Embora o Senhor Sri Krishna seja o imperador supremo de toda a criação, né? Krishna é o imperador supremo de toda a criação cósmica, ainda assim ele ficou subordinado a Maharaj Yudhishthira, né? Um rei subordinado, né? Que Yudhishthira era o imperador, né? E ele ficou sendo um rei subordinado, né? A Maharaj Yudhishthira. Então, embora o Senhor seja o imperador de toda a criação, enquanto ele esteve nesta terra, ele nunca violou os princípios das injunções védicas, porque estes princípios servem para orientar a vida humana. A vida humana regulada de acordo com os princípios védicos, os quais se baseiam no sistema de conhecimento chamado filosofia Sankhya, é a verdadeira forma de satisfazer as necessidades da vida. Sem este conhecimento, desapego e costume, e assim chamada civilização humana, nada mais é que uma sociedade animal, em que se come, se bebe, se desfruta e se diverte, né? Sem esse conhecimento sangue da diferença entre a alma e o corpo, o fato de que somos servos eternos de Deus, né?
como tem outro verso no Bhagavatam que fala, Atapum Vidija Sesta Varnashrama Vigagachá. Né? Diz assim que todo o propósito do Varnashrama é satisfazer a personalidade de Deus, Krishna. Então, mesmo que a pessoa siga o Varnashrama, seja um Brahmana, assim, erudito, ou um Kshatriya, assim, um rei perfeito, ou assim, um Vaishya, assim, totalmente estabelecido nesse Dharma, ou um Shudra, ou então se ele seja um Brahmachari, um estudante celibatário, ou então um Grihastha, um chefe de família, ou um renunciante, ou um sannyasi, se com isso ele não satisfaz Krishna, isso é simplesmente inútil. Tudo Varnashrama fica sendo inútil. Né? Então, a propósito do Varnashrama é Atapubhito Jashesta Varnashrama Vibhagashá. Está no citado Dharmasya, Sansiddhin Haritoshanam. Sansiddhin Haritoshanam. Haritoshanam quer dizer satisfazer Hari. Sansiddhin. Esse é o propósito último, a perfeição última do Varnashrama. Né? Caso contrário, é inútil. Né? Por isso que Chaitanya Mahaprabhu também deu esse exemplo e falou aquele famoso verso, né? Eu não sou brahmachari, não sou grihastha, não sou vanaprastha, não sou um sannyasi, não sou brahmana, não sou kshatriya, não sou vaishya e não sou shudra. Eu sou um servo do servo do servo do bem amado das gopis, Krishna. Né? Então essa é a posição da filosofia Sankhya. Né? Continuando aqui, sem esse conhecimento, desapego, costumes, tradições, e assim chamada civilização humana, nada mais é que uma sociedade animal em que se come, bebe, desfruta e se diverte. O Senhor agia livremente, como bem entendia, porém, por seu exemplo prático, ele ensinou a não levar uma vida que vá de encontro aos princípios do Dharma e ao desapego e ao conhecimento. Né? A consecução do conhecimento e do desapego, que é discutida muito elaboradamente na filosofia Sankhya, é a verdadeira perfeição da vida. Conhecimento significa saber que a missão da forma humana de vida é acabar com todas as misérias da existência material. E que, mesmo tendo que satisfazer as necessidades corpóreas de uma forma regulada, é mister desapegar-se desta vida animal. Satisfazer as necessidades do corpo é vida animal. E cumprir a missão da alma espiritual é a missão humana. Repetindo, vou repetir, isso é interessante essa frase. Satisfazer as necessidades do corpo é vida animal. E cumprir a missão da alma espiritual é a verdadeira missão da vida humana. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Amilitanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayamrupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam. Nasci na mais por ignorância, nascemos todos nesse mundo na mais por ignorância, e o mestre espiritual abre nossos olhos, tem aberto nossos olhos com o achote do conhecimento. Ofereço minhas mais respeitosas reverências a ele. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pastata Desatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Se Advaita Gadadara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Anchakalpa Tarobhyashaki Pasinda Varevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Reverência a todos os Vaishnavas, inclusive esses que estão presentes aqui na nossa Satsanga Transcendental,
são cheios de compaixão pelas almas caídas, como eu, por exemplo, e que são como a árvore dos desejos, que satisfaz o desejo de todos. Jai, Hare Krishna. Então, repetindo o verso de hoje, diz o seguinte: Bhagavan apivishwatma lokaveda patanugaha kamam visheve dvarvatyam asakta sankyam astitaham. Simultaneamente, a personalidade de Deus gozava a vida na cidade do Arca, estritamente de acordo com os costumes sociais védicos. Ele estava numa situação de desapego e conhecimento, como enuncia o sistema Sankhya de filosofia e como o próprio Krishna, também como Kapila Deva, aqui no terceiro canto, vai também instruir a sua mãe Devahuti. Ele sempre seguia, ele estava ali com o seu, verso seguinte, que vai ser lido amanhã, diz: ele estava ali com o seu corpo transcendental, a residência da deusa da fortuna, com o seu costumeiro rosto suave e docemente sorridente, suas palavras nectárias e seu caráter impecável. Haribo, Krishna com seu caráter impecável, seu rosto sorridente, sua voz suave. Então, Krishna, ele diz na Bhagavad Gita, um famoso verso, no capítulo 3, se eu não me engano é o verso 21, isso mesmo, 3:21, ele fala o seguinte: Jajad acharati shrestras tatar evataro jana sayat pramanam kurute lokasta anuvartate. Ele fala assim, toda ação, qualquer ação executada por um homem importante, não precisa nem ser Krishna, um homem importante, ela é copiada pelos homens comuns. E o mundo inteiro procurará imitar os padrões que ele estabelecer através de seus atos exemplares. Ou seja, quando uma pessoa se torna uma pessoa assim, importante, uma celebridade, quando ela tem uma posição em que ela é assim observada pelas demais pessoas, ela tem a responsabilidade de agir e dar o exemplo através de suas ações, muitas vezes até mesmo sacrificando algum tipo de interesse, algum prazer mundano que ela tenha, para poder instruir a população. E os reis, eles faziam isso, eles eram acharyas, isso é a função de um acharya. O acharya é aquele que ensina pelo exemplo, que é dito que o exemplo fala mais alto do que o preceito, Ou seja, não, acharya não é aquele que diz faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não. Essa máxima não cabe dentro dentro da cultura védica ou dentro da consciência de Krishna, Ou seja, todos têm que ser acharyas, todos têm que não só pregar, mas pelo exemplo da sua própria vida, ele deve então demonstrar, como botar em prática aquilo que ele está falando, Aí depois Krishna, depois que ele fala esse verso, ele fala o seguinte: ó filho de Prita, não há trabalho prescrito para mim dentro de todos os 3 sistemas planetários, e nem sinto falta de nada, Krishna diz, e nem tenho necessidade de obter nada, nem nossas oferendas, Krishna não precisa de nada disso. Mas Krishna fala: e mesmo assim ocupo-me dos deveres prescritos. Embora Krishna seja Swaha, independente, seja, como diz no Bhagavatam logo no início, Jamad Yasa Yata Taratasteshua Bigaswara, que ele, Jamad Yasa Yataha, tudo vem dele, tudo emana dele, e ele que é o agente da criação, da manutenção e destruição de todos os universos. E ele não precisa de nada, nem sente falta de nada. Mas ainda assim, ele se ocupa, quando ele vem aqui nesse mundo, como um ser humano normal, quer dizer, entre aspas, normal, porque ele faz, nesse meio tempo, como já falei, atividades sobre-humanas, mas no dia a dia ele age como um ser humano, mas de maneira exemplar.
E ele continua falando nesse mesma sequência do Gita, ele fala, pois se eu alguma vez deixasse de me ocupar na cuidadosa execução desses deveres prescritos, de certo todos os homens seguiriam o meu caminho. Né? Veja só como Krishna, ele é tão misericordioso que ele dá o exemplo para todos nós, né? Para toda a humanidade, através de seus atos exemplares. Né? Embora ele, quer dizer, ninguém vai querer imitá-lo casando com 16.108 esposas. Nem vai conseguir. Está difícil ficar com uma esposa, que já com duas ou três. Eu me lembro que uma vez os devotos, né, grihastas, chegavam para Prabhupada e perguntavam para ele se podia aceitar mais uma esposa, né, além da que já estavam, né, mais de uma esposa, ou duas, três esposas, que eles liam esses passatempos, como se Krishna aceitou 16.108, eu posso ter umas duas ou três. Né? Mas Prabhupada primeiro dizia assim, primeiro tem que ver se isso aí é costume no seu país. Né? Porque na Índia, os muçulmanos têm várias esposas. Mesmo alguns hindus, né? Mesmo os reis, né, tinham várias esposas. Vasudeva tinha mais de uma esposa, Devaki não era a única esposa. Rohini era outra esposa de Vasudeva. Né? Então, os reis tinham várias esposas. Né? Apenas aqueles que faziam voto de você ter uma esposa só, como o Ramachandra, né? Que fez voto de só ter Sita, né? Como sua esposa, mas assim, a maioria dos reis tinham várias esposas, várias rainhas, né? Isso era costume, mas aí Prabhupada dizia, tem que ver se no seu país existe esse costume. Né? Porque nós temos que agir de acordo com o costume do local, né? Com as tradições, assim, não podemos ser pessoas assim que vão quebrar, né? Assim, o costume do local. Aí depois ele dizia ainda outra coisa, que se caso no seu país tivesse costume de um homem aceitar mais de uma esposa, você tem que ver se vai conseguir manter todas elas, porque a ideia de ter várias esposas é que a pessoa tem que ser capaz de manter a todas elas. Né? Então Krishna casou com 16.108 esposas, mas ele tinha um palácio para cada uma e ele agiu como um marido perfeito, seguindo todas as regras, né, matrimoniais, todos os deveres, né, de um marido, e mantinha todas elas com sares muito bonitos e joias, e satisfazia todos assim, as necessidades, né, até quando Satyabhama pediu a flor parijata do mundo celestial, Krishna trouxe para ela essa flor parijata, quer dizer, ele satisfazia todo assim, o dever do marido, né, que é manter a esposa, né, mas sem apego, né, sem apego, né. E aí no verso seguinte, Krishna fala, se eu não executasse esses deveres prescritos, todos esses mundos estariam levados à ruína. Eu seria a causa da criação da população indesejada. E com isso eu destruiria a paz de todos os seres vivos. Olha como Krishna, ele é assim, responsável. Né? Krishna é o supremo ser responsável. Né? Então ele agia de forma exemplar para que a população, para dar exemplo à humanidade, para que todos também fizessem o mesmo. Né? Trabalhando sem apego, né, ao resultado, né, e mantendo os seus deveres, fazendo o seu dever. E foi o mesmo que ele escreveu para Arjuna, né, para agir como uma questão de dever. Né. Ele inclusive, ainda fala assim, assim como os ignorantes executam os seus deveres com apego aos resultados, os eruditos também agem similarmente, né, para dar o exemplo, mas sem o apego. Né, agem com vairagya, né, apenas para dar o exemplo e com o propósito de conduzir as pessoas no caminho certo. Né, se você tem a posição de instruir, tem a posição de rei, né, por isso que existe um outro verso, na outra parte, fala assim, Guru na Sasya, na Matina Sasya,
que está na Sassá, na Samupeta Mirtiu, fala assim, a pessoa não deve ser um rei, a pessoa não deve ser um pai, a pessoa não deve ser uma mãe, a pessoa não deve ser um marido, a pessoa não deve ser um semideus adorável, a pessoa não deve ser um líder da humanidade, se ela não for capaz de conduzir os seus dependentes no caminho da liberação. No caminho da liberação. Né? E aí depois, no Bhagavad Gita, no próximo verso, Krishna diz, a pessoa não deve perturbar a mente dos homens ignorantes, apegados aos resultados frutivos, nos seus deveres prescritos. Quer dizer, se a pessoa não está a fim de se tornar um transcendentalista, se ela quer continuar como assim apegado ao fruto do seu trabalho, né, fazendo assim no seu trabalho frutivo, a pessoa, o sábio, não deve parar de dizer para eles, não, larga o seu trabalho, abandona tudo, né, vai morar num templo. Não fala isso. Né? Pelo contrário, ele orienta aquela pessoa a trabalhar com o espírito de devoção. Né? E assim ocupa o rei, né, o líder, ocupa essas pessoas em toda espécie de trabalho, né, para que pouco a pouco essa pessoa desenvolva, né, a consciência de Krishna, que já é transcendental, né, a todas essas atividades frutivas. Né. Então essa parte aqui do Bhagavad Gita é bem interessante, né, Karma Yoga, né. Antes de falar esse verso, né, vamos ver aqui, Krishna falou também deu outras instruções para Arjuna. Krishna fala assim, onde está? Diz assim, meu querido Arjuna, aquele que na vida humana não segue este ciclo de sacrifício estabelecido pelos Vedas, certamente leva uma vida cheia de pecado, vivendo só para a satisfação dos sentidos. Tal pessoa vive em vão. Atividades reguladas são prescritas nos Vedas, e os Vedas manifestam-se diretamente da suprema personalidade de Deus. Por conseguinte, a transcendência onipenetrante situa-se eternamente nos atos de sacrifício. Ele diz, não, sem sacrifício não se pode ser feliz nessa vida e o que dirá na próxima. Né? Ou seja, a pessoa, embora seja um transcendentalista, ela deve sim seguir todas essas prescrições, né? Aí ele fala assim, o homem autorrealizado não tem um propósito a cumprir no desempenho de seus deveres prescritos. Tampouco tem alguma razão para não executar tal trabalho. Quer dizer, ele não tem nada, assim, não tem nenhum propósito assim, frutivo, mas também não tem nenhuma razão para não fazer aquele trabalho. Né? Nem tem ele necessidade alguma de depender de nenhum outro ser vivo. Quer dizer, ele é independente. Né? Ele faz o seu trabalho com uma questão de dever, sem apego, né? E no caso de ser assim, um líder ou ser um homem importante, ele age para dar o exemplo. E até mesmo dentro do âmbito familiar, né? Não adianta a pessoa querer pregar para a família, a pessoa tem que ser uma pessoa exemplar, que quando os seus familiares observam a mudança, sua mudança, observam como você age, e aí sim eles vão estar convencidos que você está no caminho certo e vão tentar então seguir os seus passos. Né? Aí Krishna fala, portanto, sem se apegar aos frutos das atividades, deve-se agir por uma questão de dever, pois trabalhando sem apego, alcança-se o Supremo. Aí ele fala, reis tais como Janaka alcançaram a perfeição com a simples execução dos deveres prescritos. Janaka é um dos Mahajanas, né? Um dos 12 Mahajanas. Mahajana, Janagata, Mahajana, Janagata, Sapanta. Diz assim, todos devem seguir o caminho dos Mahajanas, trilhado, que são aqueles que são conhecedores dos princípios védicos, né? Então tem vários Mahajanas, Brahma, Shiva, Maharaj, Pralada Maharaj, né? Manu, né? Até lá em Ecovila Govardhana, cada
Cada suíte tem o nome de uma Mahajana. E um deles é Maharaj, aqui está citado Maharaj Janaka, que ele alcançou a perfeição simplesmente cumprindo exemplarmente seus deveres prescritos. Portanto, apenas para executar o povo em geral, você deve executar o seu trabalho. Né? Essa é a instrução de Krishna. Né? E, por outro lado, o próprio Bhagavatam, Shukadeva Goswami instrui Dharma Sanushita Punshan Vishwakshana Katasuya no Padae Diratim Shrama Eva e Kevalam. E qualquer atividade que o homem execute, não importa qual seja a sua posição, qual seja a sua ocupação, qual seja o seu dever prescrito, se tal atividade não produz uma atração pela mensagem da personalidade de Deus, é simplesmente um labor inútil. Né? Ou seja, a pessoa, como diz aqui Prabhupada no Bhagavad Gita, simplesmente vida animal. Né? Simplesmente vida animal. E o que é vida animal? Ahara Nidra Bhaya Maitunancha Samanyan Etapa Shubir Naranam Dharmohi Techana Vikovi Shesho Dharmena Hinapa Shubir Samana. Ou seja, Ahara, comer, Nidra, dormir, Bhaya, se defender, medo, se defender, Maitunam, sexo, né? Todas essas atividades, elas são comuns entre seres humanos e animais. Né? São atividades do corpo físico. Comer, dormir, defender-se e o sexo. Né? Mas existe algo na vida humana que o homem alcança, que o animal não consegue alcançar, que é a busca por Deus. Essa é a diferença. Né? Portanto, o homem, sem essa demanda por buscar a autorrealização e buscar Deus, ele não é melhor do que o animal. Porque o animal, a única coisa que diferencia o homem do animal é indagar sobre, né, quem é Deus, quem sou eu, qual é o meu relacionamento com Deus, de onde eu vim, né, de onde foi a minha origem, né, de onde que esse mundo veio, né, qual o propósito de tudo isso. Né? São as indagações existenciais. Né? Quem sou eu? Né? Sou uma alma eterna. E quem é Deus? Deus é a suprema alma. E qual é o meu Dharma? Meu Dharma é servir a alma suprema. O meu Dharma é eterno. Bhagavata Dharma. Né? E foi a resposta que Sutta Goswami deu aos sábios da Micharani quando eles perguntaram qual é a essência de todo o ensinamento védico, qual é a essência de toda a filosofia Sankhya, qual é a essência de toda a filosofia védica. E ele diz: Savai Puncham Paro Dharmo, de autor Bhaktirador Chaje, Haituki Apratihata e Ayatma Suprasidati. Que para a alma estar satisfeita, realmente, para a pessoa ficar satisfeita dentro do seu coração, né? Savai Paro Dharmo, o Dharma Supremo, Bhagavata Dharma, é aquele pelo qual a pessoa possa se ocupar no serviço devocional à personalidade de Deus. Né? Aí ele fala, tal serviço, a Haituki é para te ratar, ele tem que ser imotivado, não pode ser instrutivo. Eu estou agora oferecendo isso aqui para Deus, mas em troca eu quero aquilo. Não é uma barganha com Deus, né? Como a maioria das religiões materialmente motivadas, né? A pessoa vai lá para fazer um pedido, né? Ela ora a Deus para alguma coisa material, né? Quer fazer uma barganha com ele, né? Então, não, tem que ser a Haituki sem motivação, serviço devocional sem motivação e a Pratyahata ininterrupto, né? Assim, a pessoa não deve interromper isso, tem que ser constantemente. Diariamente, os devotos cantam 16 voltas na japa do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, conforme prometeram ao seu mestre espiritual na hora da iniciação. Seguem 4 princípios e regularmente executam seu sadhana, suas atividades reguladas diárias. Né? Então isso deve ser ininterrupto. Não existe férias. Cristo não tira férias. Né? E esse mundo também é um mundo que não é que para tudo para
todo mundo descansar, não. Tem a hora de descansar é de noite, né? E para tudo. Quando o sol nasce, as atividades, né, começam, né? Então a diferença, né, entre o homem e o animal é a Tato Brahma de Gyasa, né? Como diz no Vedanta Sutra, agora é hora, portanto, de indagar sobre Brahman, sobre a alma. E o Bhagavatam rejeita, desde o início, qualquer religiosidade motivada materialmente, né? Logo de cara, segundo verso, já fala Dharma Projitaka Devotra Paramonimat Saranam Satam. Dharma Projitaka Kaitavota. Kaitava Dharma. Kaitava Dharma é esse Dharma motivado materialmente, né? Dharma Projitaka Kaitavotra Paramonimat Saranam Satam. O Bhagavatam propõe a verdade mais elevada, né? Paramonimat Saranam, para aquelas pessoas livres de inveja. Para Dharma Pujita Kaitavotra Paramo Nirma Saranam Satam. Satã não é o que vocês estão pensando. Paraman Satam significa a verdade mais elevada. Paraman Satam, né? E também no terceiro canto do Srimad Bhagavatam, o Rishabhadeva, que é uma outra encarnação de Krishna, isso vai vir nesse mesmo terceiro canto, nos capítulos, aliás, no quinto canto, não no terceiro canto, no quinto canto do Bhagavatam, Rishabhadeva, que é a encarnação de Krishna, ele instrui os seus filhos. Ele fala, Nayande Rodeha Bhajan Niloke, Kastan Kaman Arhate Vidbujanje Tapodivyam Putraka Jana Satvan Sudyadasmad Brahmasal Kantonantam. Ele fala para os seus filhos, ó meus filhos, vocês querem uma felicidade ilimitada? Desculpe. A aparelhagem de som aqui está meio dando defeito. Vocês querem uma felicidade ilimitada? Chama-se Brahma Salkyantanantam. A felicidade que não tem fim. Isso é, então não vivam como porcos e cães que comem excremento, apenas pensando nas suas atividades materiais, né? Ele fala, meu rapaz, entre todas as entidades vivas que aceitaram corpos materiais nesse mundo, aquele que recebeu a forma humana não deve trabalhar arduamente, dia e noite, com um simples propósito de satisfazer os seus sentidos, né? Obter bens materiais, satisfazer os seus sentidos, pois isso se encontra disponível, inclusive, para cães e porcos. Vidbujan, porcos que comem excremento, né? Vidbujan quer dizer comedor de excremento, né? A gente fala que os porcos comem excremento, mas na verdade as pessoas também, em geral, né, estão comendo excremento, né? Porque comem todo tipo de porcaria, né? Aquela linguiça que é feita com todas as tripas do boi ou do porco, né? E salsicha e tal, tudo isso tem, assim, ele tem excremento ali misturado também com as tripas. Então não é só o porco que come excremento. Então a pessoa não deve imitar, né? Viver uma vida animalesca sem usar essa forma humana, a inteligência humana para descobrir, né, essa felicidade eterna, descobrir quem ela é, né, a alma eterna, né? Aí fala, Tapodivyam Putrakajena Sattvam, ó meus filhos, façam austeridades, né? A vida humana foi feita para fazer austeridade, para alcançar a posição divina de serviço devocional, através da qual o coração se purifica, né? Sudya, né? Sudya Sattva, né? A pessoa entra no modo da bondade, o coração se purifica, né? Sattvam Sudya, né? E aí então, Brahma Salkyantanantam, a pessoa ela pode obter felicidade espiritual ilimitada.
Muito bem, Hare Krishna, né? Vamos então encerrar aqui. Vamos ver se há alguma pergunta. Temos aqui mais pessoas que entraram aqui, né? A Mogadristi Prabhu e Sundaranga Devidasi, de Recife. Jai, Hare Krishna, reverência, glória, Srila Prabhupada, bom dia. E temos a pergunta, para não deixar de, né, para não perder o costume, a pergunta de Marcelo Magalhães. Como podemos alinhar nossas vontades materiais com nossa realidade espiritual, né? Alinhar nossas vontades materiais com nossa realidade espiritual. Então, nós temos essas vontades, né? Isso faz parte, né, nós estamos milhares e milhares de nascimentos condicionados, vida após vida, né? Assim, esses impulsos, né, materiais, né? Impulso demandas da mente, ações da ira, né? Demandas da fala, do estômago, dos órgãos genitais, né? Então, isso aí é muito difícil a pessoa superar de imediato, né? Mas nós devemos o máximo possível tentar alinhar essas vontades no serviço a Krishna, ou seja, direcionar, já que eu tenho certas vontades, né? Então, digamos, o devoto, né? Ele não consegue ser um renunciante, não consegue ser um brahmachari, então ele se casa em consciência de Krishna. E ele tem uma permissão para certo gozo dos sentidos regulado, como foi dito aqui, com uma certa regulação, e aí ele satisfaz a sua vontade dentro da consciência de Krishna. Eu tenho vontade de comer comidas gostosas, vontade de comer coisas saborosas, né? Então eu vou oferecer o meu alimento a Krishna. Eu vou cozinhar um bonito prato de praçada e vou oferecer a Krishna, né? Pegar essa boga, né? Na verdade, antes de oferecer não é praçada, é boga, né? Boga quer dizer gozo dos sentidos, né? Então, a boga, que é aquela comida, né? Que pode ser uma comida bem gostosa, pode ser assim, até uma pizza, pode ser um doce seu predileto, uma halva. Você oferece aquele doce ou aquela preparação para Krishna. Aí você espiritualiza essa sua vontade, essas suas demandas, né? Você quer falar muito? Pode falar, fala sobre Krishna. Não precisa fazer voto de Mauna, de silêncio, né? Fale de Krishna, né? Então, você é uma pessoa muito iracunda, a pessoa que tem muita assim raiva e tal. Você tem que então usar isso para defender a causa de Krishna. Para que se algum devoto for atacado, você usar a sua ira, assim como Hanuman usou a ira para destruir Lanka e assim servir ao seu mestre, ao seu amo, o Senhor Ramachandra. Hanuman usou, e também a Arjuna, né? Krishna diz na Bhagavad Gita, né, que a Arjuna, ele usou a paixão para combater, né, a batalha de Kurukshetra em nome de Krishna, né? Então, quer dizer, tudo pode ser usado, quer dizer, quase tudo, né? Você não pode oferecer carne para Krishna, por exemplo, né? Mas assim, essas vontades podem, até mesmo se a pessoa tem vontade de comer carne, ela pode comer um hambúrguer vegetariano e oferecer a Krishna antes, lógico, né? Então, quer dizer, mesmo o desejo de comer carne, ela pode purificar comendo carne de soja, né? E oferecendo aquilo a Krishna, né? Antes de comer, lógico, né? E aí então ela purifica até o desejo de comer carne. Então todas essas vontades podem ser alinhadas dentro do serviço devocional, né? Se ela está apaixonada por uma mulher, ou uma mulher apaixonada por um homem, né? Tente assim fazer com que essa pessoa se torne consciente de Krishna e assim transforme essa pessoa, essa relação, uma relação espiritual, né?
Ok? Então, gente, eu acho que é isso. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nenhum comentário. Nós vamos encerrar aqui. Vamos encerrar aqui também o Instagram. Agradeço pela presença de todos. Né, já entrou bem mais pessoas entraram aqui. Eduardo Tavares, Rossana Beck, Alexandre Leão, Abreu, Siddhartha Tamal, Marigo Lari, Betina Amber, Sérgio Ricardo Barbosa, eu acho, Hare Krishna. Né? Então, é isso, né? Tem mais gente. Sérgio Cardoso, tá? Alexandre Juco, Márcio de Miranda, Márcio Júnior, Georgia, Salene. Bastante gente, hein? É isso. Hare Krishna, todas as glórias a Siguru e Siguranga. Haribo.